Olá, tudo bem? Eu quero falar algo muito sério para você hoje. Hoje, exatamente neste dia de hoje, dia 14 de maio de 2020. Eu resolvi gravar esse vídeo porque alguns meses atrás, na verdade alguns anos, eu venho pesquisando sobre esse assunto de hoje. E alguns meses atrás eu venho falado disso com algumas pessoas e eu já estava um pouco irrequieto. E essa semana eu estava já querendo falar exatamente sobre alguns fatos que você não sabe sobre este dia 14 de maio que está acontecendo no mundo e o que pode impactar a sua vida e a vida de todos ao seu redor. Vamos conhecer um pouco neste dia ao qual o Papa está declarando e fazendo um convite a muitos líderes religiosos para que eles possam fazer parte de um pacto global. É disso que eu quero falar e mais algumas coisas, como por exemplo, hoje a gente comemoramos 73 anos da fundação de Israel, da nação de Israel, onde mais 7 anos ela completará então 80, que é a sua maturidade, a maturidade do ser humano, por exemplo. O que isso quer dizer? Neste dia também importante entender que é o aniversário de Emmanuel Macron, aquele que representa para muitos como o grande líder europeu, aquele que representa para em Roma como o grande Júpiter, né, em Roma, e no grego como Zeus. E ele tendo a sua ajudadora Europa, é o grande líder sendo levantado na Europa, aquele que pode ser até maior, considerado aquele que vai trazer a paz, mais até do que a própria ONU. Não sei se você sabe, a ONU também é um sistema global que está unido também junto com o Emmanuel Macron e a China, também a China, o Estado Comunista da China, como um dos grandes poderes. E neste tempo vamos entender o que tudo isso quer dizer. Bom, completa então aí Macron 3 anos no dia de hoje, desde a sua posse. Significa que mais 7 anos completará 10, e esse 10 tem a ver com o reinado de 10 grandes reis. Isso daí tá lá em Daniel, né? E eu vou discorrer sobre isso para te explicar o que tudo isso tem a ver com o dia que nós estamos passando. Bom, o Papa Francisco então completa 7 anos desde o seu início. Isso quer dizer que após a saída de Bento XVI, aquele que saiu do reinado, o Papa Francisco então está completando 7 anos. Esses 7 anos ele também é profético, o que quer dizer que daqui para frente possivelmente mais 7 anos serão cumpridos, porque muitos dizem que ele é o falso profeta. Vamos entender o que isso quer dizer. Então há 4 semanas atrás nós tivemos a Páscoa, que foi a passagem. Entenda que 2 outras passagens anteriores, a de Moisés, por exemplo, quando ele tirou e libertou o povo do Egito, e a que está no Antigo Testamento, depois a outra passagem no Novo Testamento, que é quando Jesus ele morre na cruz, também determina a passagem da morte para a vida. O que isso tem a ver com os dias de hoje? Hoje nós estamos numa terceira passagem, que é a passagem para a grande tribulação, começando os últimos 7 anos. Assim nós entendemos de acordo com tudo que está na Bíblia. Vamos entender um pouquinho mais. O Papa, em 25/12/2019, ele anuncia Emmanuel Macron. Na verdade ele fala de Emmanuel como sendo uma grande luz, mas na verdade isso é falso. Quem era Macron? Macron foi um homem que estudou com os jesuítas. Jesuítas esses aos quais foram preparados para reinarem, né? Eles são maçons, grandes maçons, e eles também são líderes, como nós chamamos de os Illuminates. Macron ele faz parte também da família dos grandes Illuminates, aqueles que controlam e detêm todo o poder que está por trás aí da economia, do sistema político, da saúde. E vamos entender um pouco mais o que tudo isso significa.
em Apocalipse 17, de 1 a 5, fala sobre a falsa igreja, a grande prostituta, e diz que este Papa, ele é o líder desta grande igreja. E assim como no dia o dia que ele foi anunciado lá no Vaticano, 2 raios caíram, iniciando uma era que foi exatamente uma era satânica nesse momento, aonde se iniciaria. Então é importante a gente estar atento a esses fatos. Eles se declararam deuses, o próprio Macron, como sendo Júpiter, se declarou um grande deus, e que veio para, nesse momento, na União Europeia, na própria ONU, para liderar a ONU como um grande mandato, entendendo que a ONU ela está ligada aos 10 países ali da própria Europa, União Europeia, onde tem força também na própria União Soviética, a Rússia, a China, assim como os países árabes. Então essa falsa paz, esse grande líder que é o Papa, colocando aí uma falsa paz, ele vai fazer com que esse momento que nós passamos hoje, dessas pandemias, porque tudo isso já está escrito, todas essas pandemias, e eu vou falar sobre isso num outro dia, eu já tenho tudo isso escrito, e o próximo eu vou falar um pouco sobre como surgiram as pandemias, por que surgiram as pandemias, qual a razão por trás disso tudo. Tem muito mais coisa. O Papa se declarando ser o maior líder, capaz de reunir mais de 1 milhão de pessoas no Instagram em menos de 12 horas, 40 milhões de seguidores no Twitter. Ele é considerado hoje o grande líder, ao qual 1,3 bilhões de pessoas o seguem. Assim, os outros líderes de outras religiões, quando ele chamar para fazer essa união, ele terá então um poder ainda maior religioso. Estou falando de um poder religioso, estou falando de um poder político, até porque ele tem nas suas mãos a União Europeia, a própria ONU. Estou falando da saúde, porque eles, a própria China, junto com eles, foram quem criaram esses vírus, toda essa pandemia que está no mundo hoje, e nós vamos falar depois sobre isso num outro vídeo, porque também é bem complexo, para que nós possamos entender o que tudo isso tem a ver com o momento que nós estamos passando hoje. Não acaba aí. É importante saber que o Papa Francisco, ele é o primeiro jesuíta. Sim, ele é o primeiro jesuíta. E o jesuíta é uma grande seita. Se você não sabe, os jesuítas são grandes seitas satânicas, e o Macron, ele vem justamente dessa descendência, ele vem dessa formação, e o grande sonho da vida dele, por exemplo, é conhecer este Papa pessoalmente, fazer uma grande aliança com ele. E aonde está tudo isso? Eu quero ler para você em Daniel, no capítulo 9, aonde diz exatamente sobre essa aliança. 9:26. No fim deste tempo, o líder escolhido por Deus será morto injustamente. Chegará um rei com o seu exército, destruirá a cidade e o templo. O fim virá como uma enchente, trazendo a guerra e as destruições que Deus resolveu mandar. Porém, esse rei fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos. Esse acordo começando hoje, dia 14 de maio de 2020. Quando passar metade deste tempo, 3 anos e meio, acabará com os sacrifícios de animais e as ofertas cereais do templo. O grande terror será colocado no lugar mais alto do templo, e ali ficará até que ele que fez isso seja destruído, conforme Deus resolveu. É importante entendermos que alguns líderes, como por exemplo o judeu Simon Peres, ele também está dando força ao próprio Papa, e precisamos também entender que o templo em Jerusalém já está sendo edificado, já está sendo levantado, para que possa cumprir mais uma das profecias. Tem mais. Em 16 de abril de 2017 foi feita uma figura de cera do próprio Papa, onde está no museu de cera, lá em homenagem ao papado, já começando uma grande idolatria. Mas ele, sendo falso profeta, precisa levantar um anticristo. Pode ser que não seja o Papa o falso profeta, pode ser que o Macron não seja o anticristo, mas o fato é que eles dois, neste tempo atual, neste momento, figuram como as pessoas que estão realmente à frente desse cumprimento dessa profecia. Então é bom estar atento, porque pode ser que isso realmente venha a se cumprir, assim como está escrito
em cada uma das passagens. Eu acredito muito nisso. E tem mais, por exemplo, o Papa está super atualizado com relação à inteligência artificial. Por quê? Porque ele se reuniu com os grandes líderes mundiais das grandes empresas, falando deles, por exemplo, o líder da Apple, o líder do Facebook, do Instagram e o líder também do Google, para criar aí uma inteligência artificial para poder dominar, fazer um grande robô. Esse robô, ele é uma inteligência onde está na palma das nossas mãos, na verdade, sim, o celular. E é exatamente dessa forma onde nós seremos controlados. Esse grande poder, então, está nas mãos do Vaticano. Fique atento, porque nós precisamos entender tudo que está acontecendo neste tempo. E eu peço para que Deus ilumine a sua vida, para que abra a sua mente, os seus olhos, os seus ouvidos, para que entenda que este momento nós precisamos estar preparados e atentos pelo que virá. Se tudo isso realmente for verdade, nós estamos de fato cumprindo todas as profecias que estão na Bíblia. Um forte abraço, que Deus abençoe.